Você já imaginou ter em mãos substâncias tão potentes que parecem saídas de um filme de ficção científica? Estamos falando de materiais que literalmente derretem metais, que pegam fogo no instante em que tocam algo e que desintegram tecido vivo em meros segundos. Esqueça a fantasia. Todas as substâncias que você conhecerá a seguir são reais, comprovadas pela ciência e capazes de destruir praticamente qualquer coisa que toquem. Deixe seu like e inscreva-se para não perder nenhum conteúdo. E me diga nos comentários, de onde você está nos assistindo? Vamos lá! 10. Água régia. Se você já se perguntou o que pode dissolver ouro, a resposta está na água régia, ou água real em latim. Esta não é uma mistura comum, mas sim uma solução extremamente corrosiva, criada ao se misturar o ácido nítrico concentrado e o ácido clorídrico concentrado, geralmente na proporção de 1:3. Sim, você ouviu certo. Qualquer um desses ácidos já é perigoso isoladamente, mas juntos eles formam um coquetel reativo que consegue dissolver até os metais quimicamente mais resistentes. O segredo do poder destrutivo da água régia está na sua dupla ação. Primeiro, o ácido nítrico atua como um oxidante superpotente, que arranca elétrons dos átomos de ouro elementar, que são normalmente superestáveis, transformando-os em íons de ouro. Se fosse só isso, os íons voltariam rapidamente a ser ouro sólido. É aí que entra o ácido clorídrico. Ele fornece uma enorme quantidade de íons cloreto que se ligam imediatamente ao ouro oxidado para formar o ácido tetracloroáurico, um composto estável e solúvel. Como os íons de ouro não têm chance de retornar ao estado sólido, mais e mais átomos de ouro continuam a se dissolver. Este mecanismo de duas etapas, oxidação mais complexação, é detalhado na química inorgânica e explica por que nenhum ácido sozinho consegue dissolver o ouro, mas, juntos, eles são capazes. A água régia também libera gases altamente reativos e corrosivos, como o gás cloro, e seus vapores perigosos contribuem para a sua natureza destrutiva. É importante notar que esta solução não é estável a longo prazo e se decompõe com o tempo à medida que os gases reativos escapam. Seu poder é tão peculiar que ela é uma das poucas substâncias que consegue remover contaminantes metálicos de vidros sem realmente danificá-los. Contudo, os vapores liberados podem corroer os metais ao redor, o que torna a ventilação adequada absolutamente essencial. Um episódio histórico bem documentado ocorreu durante a Segunda Guerra Mundial, na invasão nazista à Dinamarca. Um químico usou a água régia para dissolver as medalhas de ouro do Prêmio Nobel de dois físicos alemães. A solução foi deixada em uma prateleira no Instituto Niels Bohr e ignorada pelos soldados invasores. Após a guerra, o ouro dissolvido foi recuperado e retransformado em novas medalhas. Essa história, amplamente divulgada, demonstra tanto a potência da água régia quanto sua inusitada capacidade de dissolver o ouro por completo. Mas, calma lá, ela não destrói tudo. Certos plásticos, vidros e materiais cerâmicos permanecem intactos. Por outro lado, o contato com solventes orgânicos pode levar a reações perigosas, e misturá-la com certos compostos pode produzir subprodutos explosivos. Eu diria que essa é a solução que os vilões de filmes de espionagem gostariam de ter. Imagina tentar se livrar de um cofre de ouro com um potinho desses. Deu até uma coceirinha na curiosidade, né? 9. Solução piranha. A solução piranha é uma das misturas de limpeza mais agressivas utilizadas em laboratórios, famosa pela sua capacidade de destruir praticamente todo o material orgânico que toca. Ela é tipicamente uma mistura de ácido sulfúrico concentrado e peróxido de hidrogênio, usualmente numa proporção de cerca de 3:1. Quando os dois produtos químicos são combinados, o peróxido de hidrogênio se decompõe rapidamente, gerando uma espécie de oxigênio altamente reativa. Este processo é fortemente exotérmico, o que significa que libera uma grande quantidade de calor. Como resultado, a mistura pode atingir temperaturas bem acima de 100 graus Celsius em segundos, mesmo sem aquecimento externo. O ácido sulfúrico concentrado, por si só, já é um poderoso agente desidratante, capaz de extrair água de materiais orgânicos. Com a adição do peróxido de hidrogênio, ele produz o ácido peroximonossulfúrico e outros intermediários altamente reativos. Estes oxidantes atacam as moléculas orgânicas imediatamente, quebrando as ligações carbono-hidrogênio e gerando dióxido de carbono, água e calor. É por isso que esta solução consegue remover resíduos incrustados de vidraria que solventes comuns jamais alcançariam. Ao contrário de muitos ácidos fortes, a solução piranha não depende apenas da acidez para quebrar os materiais.
O composto oxidativo é tão poderoso que muitos compostos orgânicos são destruídos no contato, muitas vezes com borbulhamento intenso ou até mesmo reações violentas. Demonstrações experimentais mostram que mergulhar um pedaço de papel ou um cotonete numa solução piranha recém-misturada resulta em carbonização quase instantânea, seguida por uma rápida decomposição. É crucial saber que ela não destrói absolutamente tudo. Vidros inorgânicos, como o vidro de borosilicato, certas cerâmicas e alguns plásticos fluorados resistem ao ataque, e é por isso que estes materiais são usados para sua preparação e manuseio. Cada aspecto do seu comportamento, a liberação de calor, a força oxidativa, a reatividade com compostos orgânicos, é estudado e documentado, e não há dúvidas sobre o que ela pode ou não fazer quando é mal manuseada. Ela é uma mistura oxidante real, extremamente poderosa, que deve ser respeitada em qualquer ambiente de laboratório. Piranha é um nome que faz todo sentido. Se você tem uma mancha orgânica que não sai por nada, essa solução é a sua faxineira de pesadelo. Mas cuidado, se você tocar nela, o pesadelo é todo seu. 8. Sódio metálico. Você provavelmente já viu os vídeos no YouTube sobre o sódio metálico. Ele é um dos elementos comuns mais reativos, e seu comportamento destrutivo é mais impressionante quando encontra a água. O sódio é um metal alcalino, pertencente ao grupo 1 da tabela periódica, e todos os metais alcalinos reagem vigorosamente com a água. A reação do sódio é particularmente violenta porque combina oxidação rápida, formação de gás hidrogênio e liberação de calor em uma única etapa. Ao entrar em contato com a água, o metal começa a se oxidar imediatamente. Cada átomo de sódio perde um elétron, formando íons de sódio. Estes elétrons reduzem as moléculas de água, formando gás hidrogênio. Esta reação química é fortemente exotérmica, liberando uma quantidade substancial de calor. O calor gerado é suficiente para derreter o sódio metálico. Então, em vez de permanecer um bloco sólido, o sódio se transforma em uma pequena esfera líquida e móvel que desliza pela superfície da água. Este comportamento já foi filmado e analisado em ambientes de laboratório controlados. O calor também incendeia o gás hidrogênio que está se formando, causando chamas ou pequenas explosões, dependendo da quantidade de sódio presente. Estudos publicados demonstraram que a reação inclui uma explosão de Coulomb, um efeito onde, à medida que os átomos de sódio perdem elétrons, a superfície metálica fica temporariamente carregada. Isso causa uma repulsão entre os átomos, levando a uma rápida fragmentação. Essa fragmentação aumenta a área de superfície exposta à água, acelerando ainda mais a reação. O sódio também reage destrutivamente com outras substâncias. Exposto ao ar úmido, ele forma hidróxido de sódio e carbonato de sódio, ambos corrosivos. Por isso, o sódio deve ser armazenado sob óleo mineral ou em uma atmosfera de gás inerte para prevenir qualquer ignição acidental ou decomposição gradual. Industrialmente, o sódio é usado em processos que se beneficiam de sua reatividade. Ele desempenha um papel em reduções orgânicas, como a redução de Birch, na produção de alguns metais e em sistemas especializados de transferência de calor, como em reatores nucleares que usam sódio líquido como refrigerante. Os engenheiros devem garantir que o metal nunca entre em contato com água ou ar, pois tal contato seria catastrófico. O sódio não destrói tudo. Sua reatividade é específica à água, agentes oxidantes, halogênios e umidade. Mas nestes ambientes, a destruição é rápida, energética e muito conhecida na química. Este aqui é o rebelde da tabela periódica. Adora um mergulho, mas se você der, ele faz um show pirotécnico. É o único metal que você tem que manter longe da piscina, a menos que você queira uma pequena guerra civil química. 7. Fósforo branco. O fósforo branco é uma forma sólida, cerosa e altamente reativa do fósforo que se incendeia espontaneamente no ar, capaz de queimar através de material orgânico com grande eficácia. Suas moléculas têm uma estrutura tensa e instável. Essa estrutura é o principal motivo pelo qual o material reage de forma tão agressiva com o oxigênio. À temperatura ambiente, o fósforo branco se oxida lentamente quando exposto ao ar. À medida que se oxida, ele gera tanto calor quanto fumaça branca e densa, composta principalmente de pentóxido de fósforo. Se o calor gerado pela oxidação não se dissipar rápido o suficiente, o fósforo atinge sua temperatura de autoignição, cerca de 30 graus Celsius, e entra em combustão.
As chamas são extremamente quentes e produzem fumaça branca densa, razão pela qual a substância deve ser armazenada debaixo d'água ou em gás inerte o tempo todo. Isso não é apenas uma preferência de segurança, é um requisito absoluto. Uma vez aceso, ele queima a temperaturas que ultrapassam 1.300 graus Celsius. Isso é quente o suficiente para carbonizar ou consumir a maioria dos tecidos biológicos rapidamente. A literatura médica descreve as queimaduras por fósforo branco como profundas, persistentes e capazes de reacender quando expostas ao oxigênio. Como as partículas incrustadas continuam a reagir, o mecanismo da queimadura é bem compreendido. Pequenos pedaços de fósforo permanecem alojados na pele e reacendem ao contato com o ar. Esse fenômeno foi registrado em múltiplos estudos de caso e exige a remoção cirúrgica de todas as partículas de fósforo para prevenir danos contínuos. Apesar dos seus perigos, o fósforo branco tem usos industriais legítimos. É usado na fabricação de ácido fosfórico, tricloreto de fósforo e vários intermediários químicos. Ele desempenha um papel na produção de fertilizantes, fósforos e compostos especializados. Historicamente, era usado em fósforos, mas essa prática cessou após a descoberta de sua toxicidade grave. A exposição crônica pode causar uma condição chamada mandíbula de fósforo, uma doença que causava a desintegração do tecido ósseo da mandíbula devido à inalação ou ingestão do vapor de fósforo. Esses registros médicos permanecem cruciais na história da segurança ocupacional. O fósforo branco não destrói tudo o que toca. Metais como o aço ou o alumínio resistem ao contato quando não há ignição, mas sua reatividade extrema ao oxigênio e à matéria orgânica faz dele uma das substâncias químicas destrutivas mais perigosas em uso prático. Este aqui é o material que não consegue ser cool. A temperatura ambiente, ele está lentamente pegando fogo, e se você não mantê-lo debaixo d'água, ele faz um show pirotécnico espontâneo. É a definição de esquentadinho na química. 6. Ácido nítrico fumegante. O ácido nítrico fumegante é frequentemente abreviado como ANVF, que significa ácido nítrico fumegante vermelho, ou ANFB, que é o ácido nítrico fumegante branco. Ele é um dos líquidos oxidantes mais destrutivos já produzidos. Enquanto o ácido nítrico comum já é um oxidante forte, as variedades fumegantes contêm concentrações muito mais altas de espécies reativas, o que lhes confere a capacidade de corroer, queimar ou desestabilizar completamente muitos materiais ao contato. A característica fumegante se refere aos vapores visíveis, avermelhados ou brancos, que se formam acima da superfície do líquido. Esses vapores são dióxido de nitrogênio ou óxido nítrico, ambos corrosivos, tóxicos e oxidantes. Inalar esses vapores representa um sério risco à saúde. Quando o ácido nítrico fumegante toca um material orgânico, as reações são geralmente violentas. O ácido pode nitrar compostos orgânicos, produzindo intermediários instáveis capazes de se decompor de forma explosiva. A combinação de acidez e força oxidante torna o líquido extremamente perigoso de manusear sem equipamento especializado. Os metais reagem agressivamente com o ácido nítrico fumegante. Ferro, cobre, alumínio corroem rapidamente, produzindo nitratos metálicos e óxidos de nitrogênio. Até mesmo o aço inoxidável se degrada, a menos que sejam usadas ligas especiais de alto teor de níquel ou revestimentos de polímeros fluorados. O ácido nítrico fumegante tem uma longa história na propulsão de foguetes como um componente de propelentes hipergólicos, que são pares de combustível e oxidante que se incendeiam espontaneamente ao contato. O ácido nítrico fumegante vermelho tem sido usado com combustíveis como hidrazina de metila e anilina. Esses propelentes são valorizados por sua confiabilidade e capacidade de armazenamento, mas sua toxicidade extrema e corrosividade acabaram empurrando grande parte da indústria aeroespacial para alternativas mais seguras. Documentos militares e da NASA, agora desclassificados, do meio do século passado, descrevem em detalhes os perigos associados a esses oxidantes de foguetes. Em ambientes de laboratório, ele é usado para reações especializadas e para dissolver metais como prata e cobre. No entanto, ele deve ser manuseado dentro de capelas de exaustão com equipamento de proteção total. Mesmo pequenas gotas na pele podem causar queimaduras químicas profundas devido à rápida desnaturação e desidratação das proteínas. As manchas amarelas características na pele causadas pela exposição ao ácido nítrico são bem documentadas na toxicologia clínica,
mas representam apenas uma lesão superficial. O ácido nítrico fumegante penetra mais profundamente e causa muito mais danos. Estes ácidos não destroem tudo. Eles têm efeitos limitados em alguns polímeros fluorados e certas ligas de alto teor de níquel, mas sua capacidade de oxidar, desidratar, nitrar e corroer os torna um dos líquidos corrosivos mais amplamente destrutivos na química industrial. Cada perigo conhecido é apoiado por décadas de dados clínicos e de engenharia, e não há nada de misterioso em seu poder destrutivo. É simplesmente a força combinada de acidez forte e força oxidante extrema agindo em conjunto. Este ácido é o que o vilão do desenho animado usaria para limpar uma piscina. É corrosivo, fuma e, de quebra, pode produzir explosivos. Não é à toa que até a NASA pensou 2 vezes antes de usá-lo. 5. Potássio metálico. O potássio é uma das substâncias elementares mais reativas, especialmente quando entra em contato com a água. Seu poder destrutivo vem de uma combinação de reatividade química, liberação de calor e produção de gás hidrogênio. O potássio pertence ao grupo dos metais alcalinos, junto com lítio, sódio, rubídio, césio e frâncio. À medida que você desce neste grupo na tabela, os metais se tornam progressivamente mais reativos, e o potássio está na faixa onde as reações com a água podem se tornar violentas e, por vezes, explosivas. Quando ele toca a água, cada átomo de potássio doa um elétron para a água, formando íons de potássio, íons hidróxido e gás hidrogênio. Esta reação libera muito calor, e como o potássio tem um ponto de fusão baixo, de cerca de 64 graus Celsius, o calor gerado é suficiente para derreter o metal quase instantaneamente. À medida que o potássio derretido se espalha pela superfície da água, a reação se acelera. Bolhas de gás hidrogênio se formam rapidamente na interface metal-água, e se o calor for suficiente, o hidrogênio pode inflamar-se espontaneamente. O potássio também reage destrutivamente com o oxigênio. Quando exposto ao ar, ele forma rapidamente óxido de potássio, superóxido ou peróxido, que é uma crosta amarela ou roxa que pode se incendiar sob fricção ou pressão. É por isso que o potássio deve ser armazenado sob óleo mineral ou em atmosfera inerte, como argônio. O contato com a pele ou tecido biológico também é bastante perigoso, porque o potássio reage instantaneamente com a umidade, produzindo hidróxido de potássio cáustico. Relatos de casos médicos descrevem queimaduras químicas profundas a partir de fragmentos, mesmo pequenos, de potássio contatando superfícies úmidas. No entanto, o potássio não destrói tudo indiscriminadamente. Materiais seguros incluem certos hidrocarbonetos, óleos de parafina e gases inertes. Mas a sua destruição de materiais que contêm água é quase instantânea. Cada aspecto da sua reatividade é explicado por princípios químicos fundamentais, e não há incerteza sobre como ou por que as reações ocorrem. Este comportamento destrutivo foi repetidamente verificado e rigorosamente estudado, e é universalmente respeitado. O potássio é o irmão mais velho, mais explosivo e mais pavio curto do sódio. Se o sódio faz um show de fogos, o potássio faz uma pequena detonação. É o elemento que leva a sério a frase "não me molhe". 3. Tetróxido de ósmio. O tetróxido de ósmio é um dos agentes mais tóxicos usados na química moderna. Ele é um sólido cristalino à temperatura ambiente, mas sublima facilmente, produzindo vapores que podem oxidar o tecido orgânico. Em concentrações altas, ou quando é aquecido, ele pode se tornar um líquido poderoso e altamente corrosivo. Ele é um forte oxidante. Isso confere ao composto uma capacidade extraordinária de aceitar elétrons de outras substâncias, principalmente moléculas orgânicas. O tetróxido de ósmio reage vigorosamente com as ligações duplas carbono-carbono. Mas a mesma química que o torna útil, o torna perigoso, porque os tecidos biológicos contêm muitas dessas ligações duplas. O contato com a pele ou olhos é clinicamente grave, mesmo em baixas concentrações. Ele penetra no tecido e oxida lipídios e proteínas nas membranas celulares, causando queimaduras profundas, danos teciduais profundos e potencial perda de visão. Ele também danifica plásticos, borracha e muitos materiais orgânicos. Luvas de laboratório feitas de látex ou nitrila oferecem proteção limitada porque ele pode permear ou degradá-las com o tempo. É por isso que os pesquisadores que manipulam a substância usam luvas grossas de neoprene, jalecos e protetores faciais, e sempre trabalham em capelas de exaustão química. Superfícies metálicas também não estão imunes.
Embora o tetróxido de ósmio não reaja violentamente com a maioria dos metais, ele pode oxidar superfícies metálicas com exposição suficiente, formando dióxido de ósmio ou óxidos metálicos que degradam qualquer integridade estrutural. No entanto, a vidraria é geralmente estável, porque ele não ataca a sílica em condições normais de laboratório. Apesar de todos os riscos, ele desempenha um papel indispensável na pesquisa. É amplamente utilizado em microscopia eletrônica como agente de coloração porque reage com lipídios e cria alto contraste. Ele não destrói absolutamente tudo. Vidro, politetrafluoretileno e metais selecionados resistirão ao ataque. Mas quando se trata de matéria orgânica, e especialmente tecido vivo, ele é uma das substâncias mais destrutivas que podem ser manipuladas em um ambiente de laboratório. Este é o químico que não só te faz mal, mas te deixa com uma bela imagem em alta definição para a ciência. É o oxidante que te avisa: eu vou te queimar por dentro, e a ciência vai amar os detalhes. É o tóxico utilitário da lista. 2. Azida de flúor. A azida de flúor é um composto inorgânico instável e perigosamente reativo. Embora tenha sido estudado apenas em ambientes de laboratório extremamente controlados, seu comportamento destrutivo é completamente documentado. É um líquido volátil e pálido perto do seu ponto de congelamento e um gás explosivo logo acima dele. O que o torna tão perigoso é a combinação de dois grupos químicos altamente reativos: o flúor elementar, que é o elemento mais reativo da tabela periódica, e o grupo azida, que é notoriamente explosivo em muitos compostos. As azidas já são conhecidas por sua explosividade. O grupo se decompõe facilmente em gás nitrogênio e libera uma energia significativa. Quando este grupo instável é ligado ao flúor, o composto se torna extremamente sensível ao calor, pressão, luz, choque mecânico e até mesmo a pequenas impurezas. Quando a azida de flúor foi sintetizada pela primeira vez, um relatório observou que o composto pode detonar espontaneamente sem um gatilho aparente. Os pesquisadores observaram explosões ocorrendo durante o armazenamento, a transferência e até mesmo enquanto apenas resfriavam o composto. Ele reage violentamente com muitos materiais, particularmente compostos orgânicos. A maioria das moléculas contém hidrogênio e carbono, que a azida de flúor quebra instantaneamente devido ao seu poder oxidante extremo. Reações com óleos, ceras, borracha ou até mesmo apenas partículas de poeira podem desencadear a decomposição. Sua reatividade com metais é igualmente destrutiva. Ele pode atacar metais comuns e óxidos metálicos, formando fluoretos metálicos e liberando gás nitrogênio. Por esta razão, a azida de flúor nunca deve ser armazenada em recipientes metálicos. Em vez disso, os pesquisadores usaram um polímero fluorado especializado ou vasos de vidro, embora até mesmo estes ofereçam uma margem estreita de segurança. Apesar dos seus perigos, ele foi estudado para pesquisa fundamental sobre a ligação nitrogênio-flúor e compostos de alta energia. Ele não tem aplicações comerciais e não é usado na indústria devido à sua imprevisibilidade. As diretrizes de manuseio na literatura científica enfatizam a manipulação remota, temperaturas criogênicas e quantidades extremamente pequenas, muitas vezes de 1 miligrama ou menos. Ele não destrói tudo. Polímeros fluorados como o politetrafluoretileno e alguns gases inertes são estáveis em torno dele. Mas a combinação de explosividade, forte poder oxidante e a reatividade extrema tanto do flúor quanto do grupo azida faz dele uma das substâncias destrutivas mais perigosas. Este composto é a definição de pavio curto da química. Ele é tão instável que explode só de pensar nisso. Foi estudado para alta energia, mas acabou sendo apenas um lembrete explosivo de que nem tudo deve ser misturado. É o explosivo irracional da lista. 1. Polônio-210. O polônio-210 é uma das substâncias mais destrutivas conhecidas porque danifica organismos vivos por dentro, no nível atômico. Ao contrário de ácidos corrosivos ou produtos químicos reativos, o polônio-210 destrói o tecido biológico através de intensa radiação alfa. Ele é um isótopo radioativo produzido em reatores nucleares ao bombardear o bismuto-209 com nêutrons. Ele tem uma meia-vida de cerca de 138 dias, o que significa que se decompõe relativamente rápido e libera uma grande quantidade de energia por átomo. Quase toda essa energia é liberada como partículas alfa, núcleos de hélio viajando em alta velocidade.
Essas partículas alfa não conseguem viajar longe, mas depositam uma energia enorme em tudo o que atingem. Fora do corpo, o polônio-210 não é extremamente perigoso. As partículas alfa não conseguem penetrar na pele, roupas ou até mesmo em uma folha de papel. Mas dentro do corpo, onde os tecidos e órgãos não têm blindagem natural, o poder destrutivo se torna avassalador. As partículas alfa depositam sua energia em uma distância extremamente curta, causando ionização densa que quebra o DNA, danifica as membranas celulares e desregula moléculas vitais. Este tipo de dano foi estudado extensivamente em radiobiologia, e as partículas alfa são conhecidas por terem uma alta transferência de energia linear, o que significa que causam mais danos biológicos por unidade de radiação absorvida, em comparação com muitos outros tipos de radiação. O maior perigo vem da ingestão ou inalação. O polônio-210 pode entrar na corrente sanguínea, se acumular em órgãos e liberar doses de radiação localizadas extremamente altas. Até mesmo alguns microgramas, uma quantidade invisível a olho nu, podem ser letais. Agências reguladoras nucleares em todo o mundo classificam o polônio-210 como uma das substâncias mais radiotóxicas. O envenenamento de Alexander Litvinenko, em Londres, em 2006, é o caso mais completamente documentado de envenenamento por polônio-210 na história. Ao longo de várias semanas, ele sofreu falência progressiva de órgãos e destruição da medula óssea, consistente com irradiação alfa interna massiva. Investigadores detectaram mais tarde a contaminação por polônio em múltiplos locais que ele havia visitado. Este caso é frequentemente referenciado na literatura de segurança radiológica e ilustra a letalidade no mundo real deste isótopo. A contaminação por polônio-210 representa riscos de longo prazo. Se as partículas se tornarem aerotransportadas, elas podem ser inaladas. E como o isótopo tende a se ligar à poeira e partículas finas, ele pode viajar através da ventilação ou se depositar em superfícies. A descontaminação é desafiadora e exige a remoção de materiais contaminados, e não apenas lavagem ou filtragem. A documentação de limpeza radiológica mostra que até mesmo pequenos derramamentos exigem protocolos de monitoramento e medição em várias etapas. Cada aspecto do seu perigo, desde o seu caminho de decaimento até o seu efeito biológico, é apoiado por décadas de pesquisa em ciência nuclear e toxicologia médica. Este aqui é o veneno definitivo, invisível, sem cheiro e letal por dentro. Se você acha que a radiação é só para filmes, este caso te lembra que a dose interna é que faz a mágica da destruição atômica. É o assassino atômico da lista. E aí? Qual destas substâncias te deixou mais chocado? Será que existe algo mais destrutivo que ainda não descobrimos? Ou a natureza já nos deu o seu pior? Lembre-se de escrever o nome da sua cidade nos comentários, deixar o like, se inscrever no canal. Continue a assistir. Há mais vídeos incríveis esperando por você. Até mais!